Olá, tudo bem? Bom, olha só, hoje eu quero falar de um assunto importante também, né? Todos os assuntos que condizem ao reino são assuntos importantes, mas eu quero falar do poder do Evangelho. Olha que interessante, né? O poder do governo de Deus sobre uma pessoa, né? E a capacidade que esse poder nos dá, né? E o quanto isso pode nos capacitar, amém? Olha que interessante, nós sabemos que o Evangelho é o poder, né, para a salvação. E o intuito do Evangelho sempre vai ser a salvação, né? Então nós temos que entender que o Evangelho é o poder para a salvação. E dentro disso nós temos muitas coisas que nos capacitam para que nós venhamos nos desenvolver com o intuito de apresentar o Evangelho da salvação, né, a todas as pessoas. E isso é muito importante nos dias de hoje também, né? E eu quero falar de uma passagem aqui e de alguém que talvez possa te motivar a você entender seu propósito, passar pelas dificuldades e saber que dentro de tudo isso o Espírito Santo nos capacita, não só para vivermos uma vida sobrenatural, mas para suportarmos as dificuldades e as afrontas diante da nossa caminhada. Uau! Fechou? Então, olha que interessante, nós vamos falar aqui do apóstolo Paulo, e eu não vou entrar em toda a história do apóstolo, porque eu teria que ter um esboço aqui para conseguir lembrar. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Uau! Né? E ele foi ungido apóstolo quando ele teve um encontro com Jesus, vamos dizer assim. Né? Nós sabemos pelo relato ali que ele fica cego, não consegue enxergar e ele cai, né? Não sabemos se ele cai, né? É uma história não condiz agora, mas sabemos que ele cai e ali ele tem um encontro, né? A partir daí ele é ungido, seus olhos são abertos e Paulo passa de perseguidor da igreja agora a ser também perseguido. Olha que interessante, né? Que bom, eu tenho uns tiques que estão funcionando da bola. E olha que interessante, né? De perseguidor da igreja, né? Ele matava os cristãos, agora ele se torna perseguido e ao ponto de correr risco de morte. O inverso, né? Ó, que interessante isso. Que legal você saber que uma pessoa que antes era totalmente contra, agora é totalmente, ó, a favor do Evangelho. O que pode tornar uma pessoa que era contra ao favor? O poder do Espírito. O que pode mudar a consciência de uma pessoa que antes pensava a respeito do Evangelho coisas contrárias, o que pensa agora? Como isso? Como isso pode acontecer, né? O Espírito Santo faz isso. Então, olha o poder do Espírito de transformar a consciência, a vida, a motivação, a conduta, de levar uma pessoa de um estado ao outro, radicalmente falando. Foi uma mudança radical. Então, alguém que antes era perseguidor da igreja, agora é alguém que vai dar a vida pela igreja. Não, vocês não estão entendendo. É algo muito mais profundo do que isso. Alguém que vai dar a vida pela igreja. Ó, não é de alguém só que fala, mas agora é de alguém que vai fazer algo. Entendeu? Não é de alguém que diz, mas é de alguém que vive. Perdão pelos tiques, tá? Porque eu tenho Tourette aqui, então eu me emociono quando dá emoção. Ou quando eu sinto muito o espírito também, eu acabo manifestando. Ó, eu faço esses tiques assim, tem outros também. Mas tudo bem. Então, olha que interessante. A proposta agora do Evangelho para Paulo é que Paulo entregasse a sua vida, literalmente.
que Paulo vivesse intensamente para o Evangelho. Mas não é só disso que eu quero falar. A capacidade que Paulo recebe do Espírito, ao ponto de Paulo realizar milagres, coisas maravilhosas. E eu vou ler aqui uma passagem para que você entenda o que eu quero dizer. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado. E ouvia Paulo falar. Olha isso. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Presta atenção aqui, tá? Vendo que tinha fé para ser curado. Gente, nós temos que ter fé. Como que eu tenho fé? Bom, a fé também é um exercício. Se você crê assim ou não, você vai exercitando fé. E pedindo e orando. E às vezes você cria muito mais fé na parte das tribulações, suportando, tá? Não desistindo. Fé na palavra. Então, quando as coisas acontecem e você olha para a palavra, você diz: poxa, a palavra diz que eu tenho que suportar. Aí você suporta, você está exercendo fé, e você vai crescendo nisso. A palavra diz que eu tenho que amar, e às vezes acontece que você dá de encontro com pessoas que fazem mal para você. Óbvio, é o tique. Então você tem que exercer o amor. Daqui a pouco você vai desenvolvendo, isso é fé também, tá bom? Disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. Olha, ele só liberou uma palavra. Ele então deu um salto e começou a andar. Aqui nós vemos a manifestação do milagre de uma maneira bem realçada. Levanta-te e fica em pé. Tá? Paulo viu que ele tinha fé na palavra. E Paulo só disse: levanta-te e fica em pé. Em alta voz: levanta-te e fica em pé. Ele só falou. Foi suficiente, não teve nada. Eu não vou entrar em detalhes. Foi uma palavra liberada. Levanta-te e fica em pé. Deu. Simples. Muito simples. E a Bíblia diz que ele saltou e começou a andar. Foi um salto. Então, é uma cura imediata. Tá bom? Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica. Aí eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque eu nem estudei para falar disso, mas eu entendo um pouco. Os deuses desceram até nós em forma de homens. Eles começaram a confundir que Paulo e Barnabé eram deuses agora. Tá? E Barnabé chamavam Zeus e Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. Olha só o que ele fala agora. O sacerdote Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores e, juntamente com as multidões, queria oferecer sacrifícios. Quando o apóstolo Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas vestes, suas roupas, e puseram-se no meio da multidão gritando: homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afastais dessas práticas inúteis, e vos volteis para Deus, para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Nos tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo. Olha o testemunho qual era: fazendo o bem, dando-vos chuvas dos céus, estações frutíferas, fartando-vos de maneira e fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria, sabendo que o domínio da natureza está na mão de Deus, né? E dizendo isto, porque lá eles eram idólatras também, eles acreditavam, tá? Nessas coisas através de outros deuses, na prosperidade também. E dizendo isto, foi-lhes difícil impedir, olha isso, que as multidões lhes oferecessem sacrifício. Então eles queriam oferecer sacrifício acreditando que eram outros deuses, o contrário do que Paulo queria passar para aquela cidade. Acho que eles estavam em Listra ali, se eu não me engano. Mas, contudo, Paulo andava de cidade em cidade pregando o evangelho do reino, que era o poder para a salvação. O intuito de Paulo era salvar as almas, fazer com que as igrejas crescessem para o mesmo. Agora, olha que interessante, Paulo queria apresentar Jesus, só que eles confundiram Paulo e Barnabé com deuses estranhos, o contrário do que Paulo queria. Então isso
trouxe uma dificuldade maior, né, ao ponto de que eles não conseguiram parar de oferecer os sacrifícios. Mas não é isso que eu quero falar. Chegando, porém, olha que interessante agora, perdão, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, agora eu vou falar do que eu queria, irmãos. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando como morto. Não, só um pouquinho. Nós precisamos entender isso aqui com profundidade. Os judeus foram até ali, convenceram as multidões. Então, não era uma pessoa, 5, 10, eram multidões, muita gente. E apedrejaram Paulo. Então, vocês estão entendendo o tamanho da profundidade da mensagem? A batalha que eles enfrentaram ali para que o evangelho do reino fosse posto na mente das pessoas. Paulo foi apedrejado e dado como morto. Só um pouquinho. Agora que eu quero que vocês entendam a capacidade do Espírito Santo sobre nós. O tipo de tribulação que Paulo estava enfrentando. O tipo de afronta. Gente, isso é algo muito profundo. Nós precisamos entender isso com profundidade. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? A afronta aqui foi de apedrejamento. E eu quero que vocês imaginem uma pedra. Irmãos, peguem uma pedra. É sério que eu estou falando. Peguem uma pedra na mão, sabe? Quem já levou uma pedrada? Aqui é literal a palavra, não é algo figurativo. Você já pensou em pregar o evangelho em algum lugar e de repente uma pessoa só atirar uma pedra em sua cabeça? Vamos supor. O quanto dói uma pedrada? Fica um galo, né? Às vezes pode abrir. Imagine a dor de levar uma pedrada, tá? É muito dolorido. Agora que você imaginou que você pregou o evangelho e alguém pegou uma pedra de verdade e atirou em você de verdade e machucou você vai para o hospital por uma pedrada. Imagina uma multidão de pessoas apedrejando uma pessoa. Com certeza ele deve ter ficado com o rosto desfigurado. Muitas pedras, eu não sei, é uma suposição. Pelo corpo todo. Uma pessoa dessa ela ficaria internada no hospital. Ela não demoraria muito para se recuperar, se recuperasse. E a Bíblia diz que Paulo foi apedrejado e dado como morto. E o que eu quero trazer hoje para nós, não que a gente vai ser como Paulo, também não que a gente vai fazer os milagres que ele fazia. Até porque nós não suportaríamos tal tribulação. Por que a igreja de hoje não realiza os mesmos milagres com a mesma intensidade? Porque não tem a mesma força de suportar tais tribulações, tais afrontas. E é isso que eu quero falar. Qual é o nível de espiritualidade que nós andamos? Sinceramente, irmãos, eu não vou falar isso agora para que você se ofenda, mas nós desistimos do evangelho por coisas muito menores. Eu não consegui verbalizar corretamente. Por uma afronta verbal, por uma ofensa, porque a gente viu alguém pecar, porque um líder nosso pecou, porque um irmão da igreja peca, porque alguém está no altar e faz tal coisa, nós saímos da igreja. Eu vi coisa errada e eu não gostei. E isso nos afastou. Por tão pouco, nós desistimos. Como que essa geração, como que nós, eu falo de mim, vamos conseguir romper níveis espirituais ao ponto de curarmos pessoas se nem nós somos curados? Ao ponto de alguém receber uma palavra e saltar, sendo essa pessoa deficiente, aleijado, dizia ali. Como que nós vamos tocar em alguém e dizer levanta e anda? Em alguém acamado, como que o evangelho vai de fato romper nessa área? Nós temos os sensacionalistas que não acreditam mais, e está tudo bem. E temos os continuistas, que somos nós que acreditamos. Mas acreditamos a que ponto? Suportamos a que ponto? Até que ponto nós conseguimos romper? Até que ponto nós nos doaríamos para o evangelho, para que o reino fosse manifestado na terra?
Olha esse homem foi apedrejado, dado como morto, arrastado para fora da cidade por ter pregado o evangelho às pessoas. Ele não estava gritando como, sabe, não quero falar algumas coisas para não ofender, mas ele não estava ali fazendo um escândalo, ele estava trazendo o verdadeiro evangelho e acompanhando com a palavra os sinais. É isso que eu quero dizer para vocês. Mesmo assim, mesmo diante disso, de um fato verídico, de alguém que estava deficiente se levanta, as pessoas se maravilham num primeiro momento e no segundo momento apedrejam. Como isso? Como? Sabe, às vezes não entra na minha cabeça, irmãos. Eu não me considero ainda alguém apto, porque quando eu olho para uma passagem dessa, eu não suportaria, com certeza, não me sinto apto. Então eu vejo que nós precisamos nos aprofundar muito ainda no Evangelho. Qual é o valor que o Evangelho tem para nós? Qual é o valor que as almas têm para nós? A Bíblia diz que Paulo se levanta e prega o Evangelho depois de ser apedrejado. Novamente ele volta a pregar. Ele não desistiu, não parou numa situação que arriscou a própria vida. Você me entende? Você consegue entender a profundidade disso? A profundidade da capacitação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ao ponto dessa pessoa sofrer uma tribulação de quase perder a própria vida, ser apedrejado, passar por essa situação dolorosa e ser arrastado, depois de apedrejado, dado como morto. Ele levanta de novo e ele vai pregar o Evangelho. Qual o Evangelho? O Evangelho que levou ele quase à morte. Meu Jesus. Perdão. Pelotas é assim, sempre um clima no inverno aqui, clima chuvoso, e a gente se gripa muito fácil. Então olha que interessante, olha que profundidade, olha o nível de rompimento, nível de profundidade que esse homem tinha com Deus, nível de intimidade. Só um pouquinho, Paulo, eles te apedrejaram, você vai lá pregar, você vai correr risco de morte. Não, mas eles precisam conhecer o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. Mas é a sua vida que está em jogo, eles precisam conhecer. Eu estou conjecturando, óbvio. Tá, mas tu não vai desistir, não vai parar, não? Mas eles não estão só falando mal de ti. Eles estão fazendo mal para ti. Eles têm que ouvir o reino. O reino, o reino, o reino. Qual era a vida de Paulo? Reino. A missão de Paulo? Reino. A vida dedicada ao reino. E a manifestação do reino. Uau, o reino. Olha o governo de Deus. Uau, sobrenatural. Eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o valor que nós temos dado para o reino? Qual é o valor que nós temos dado para o Evangelho? Nós procuramos Deus para quê? Qual é a importância que Deus tem na nossa vida? Qual é a importância que o Evangelho tem na nossa vida? Qual é o fundamento do Evangelho para nós? O que nós estamos procurando de verdade na igreja? Qual é a motivação que me faz ir à igreja? Qual é o que me motiva a buscar a Deus? Será que nós poderíamos parar para pensar nisso hoje? E eu não estou aqui querendo ofender ninguém. Você que se desviou, você que não está desviado, você que está... Não é esse o intuito. O intuito é trazer o reino de volta para você. Se você se afastou e reconhece que se afastou por pequenas coisas, volte, deixa Deus te fortalecer. É normal no início da caminhada que a gente se desgoste de algumas coisas. E por pequenas que são, e talvez você pense assim, pois é, Jefferson, eu saí por causa de contendas ou de coisas que eu vi que eu não gostei, essa palavra veio de encontro a mim. Então volte, deixa Deus te capacitar para coisas maiores. Você é útil no reino, você é útil na igreja, você é útil, e o Senhor não quer que você se afaste. Entende isso? Você precisa crescer na fé, e crescer na fé tem a ver com enfrentar pequenos problemas, e às vezes você vai crescendo enfrentando maiores. E durante toda a nossa vida, fora ou dentro do Evangelho, nós vamos enfrentar problemas, mas o Espírito Santo nos capacita para enfrentar, não para desistir. Talvez você desistiu e se sinta alguém desqualificado, mas você não é desqualificado. Se você ouviu essa mensagem, creia que é o Espírito Santo que está hoje te trazendo de volta e te qualificando de novo. Entenda dessa forma, entenda com um bom coração, não se ofenda com a palavra. Agora olha que interessante.
Eu acabei até me perdendo onde eu estava. Dado como morto, tá? Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. Agora olha o que ele fala. No dia seguinte, no outro dia, tá? Partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho, olha isso, naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Agora olha o que ele fala. E aqui está uma palavra muito linda. Antes de falar, me veio à memória. Quando Estevão foi o primeiro mártir, Estevão foi pregar o evangelho, foi apedrejado até a morte. O que Estevão fala? Senhor, perdoa eles não sabem o que fazer. Foi o mesmo que Jesus falou. Eu não me lembro se Estevão falou isso. Eu sei que Estevão viu os céus abertos. Eu acho que, se eu não me engano, era para ter ido. Mas está tudo bem. Mas Estevão pediu para que eles fossem perdoados. Quer dizer, o cara foi apedrejado até a morte mesmo. Esse morreu, tá? E ele estava pedindo para que Deus tivesse misericórdia das pessoas que estavam fazendo isso. Porque ele sabia que eles não entendiam o que faziam. Agora olha que interessante. Estevão perdeu a vida por ter pregado o evangelho. Tá? Isso não vai acontecer com nós. Não está nem perto de acontecer. Nós temos hoje a liberdade de pregar aqui na nossa cidade, tá? Pelotas, Rio Grande do Sul aqui. E nós temos a liberdade de sentar do lado de alguém e falar, posso dar uma palavra de Deus? É muito fácil. Por isso que eu disse, por poucas coisas às vezes a gente acaba desistindo. Mas não se preocupe, quando o Estevão foi o primeiro mártir e morre, muitas pessoas se dispersaram também. E desistiram também. E às vezes é assim. Como eu disse, conforme o nível que você tem de autoridade, também é o nível de perseguição, isso é normal. Tá? Então, se o nosso nível é baixo, as perseguições são baixas também. Então, a nossa capacidade às vezes também é baixa. E eu sei disso. Eu por várias vezes perdão, pensei em me afastar por coisas pequenas, mas eu fui crescendo de fé em fé. Então, se você, como eu disse, se afastou, tá? Não tenha isso como vergonha, mas entenda que essa palavra é para fazer você voltar. E o Espírito Santo quer te capacitar para coisas maiores. Entenda isso. E não fique fora do reino, não fique fora da igreja, não fique fora do evangelho. Ah, mas eu saí, mas eu não estou fora, Jefferson. Mas congregar é importante. Dentro da congregação é que você enfrenta as dificuldades uns com os outros, né? Onde a gente pensa de uma forma, o outro pensa de outra, tem as discussões. E ali nós somos aperfeiçoados a lidar com pessoas que pensam de maneira diferente também. Pessoas que às vezes vão falar mal de nós. Tem isso na igreja? Irmãos, tem tudo que é lugar. Entende isso? Tem tudo que é lugar. Não importa. O que importa é que a gente consiga estabelecer o reino. 1 recebendo, 2 recebendo, 3, e assim nós vamos aumentando até que todos cheguem à estatura de Cristo. Pegou? A maturidade. E é assim, tá bom? Vamos lá, olha só, ele volta. Perdão. Depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos. Não, fala sério, o cara foi apedrejado e volta para renovar o ânimo dos discípulos. E olha o que ele fala, exortando-os a perseverar na fé. Tá? Gente, assim, ó, o que é perseverar? É você não desistir no meio das dificuldades. Tá? Perseverar, conservar-se firme, constante, continuar, durar. Olha que interessante a palavra perseverar, né? Tem mais estudos sobre a palavra perseverar. Então, quando você não tem mais motivo para continuar, você tem que perseverar. Manter-se firme. Entendeu? Olha que interessante. E exortando-os, tá? Dizendo, vocês têm que continuar, vocês têm que perseverar na fé. O que é na fé? Na palavra que Deus disse. No que está escrito. Nas Escrituras, as Escrituras dizem que eu tenho que amar meus inimigos. As Escrituras dizem que eu tenho que orar porque me persegue. As Escrituras dizem que eu tenho que suportar as tribulações. As Escrituras falam. O que elas falam? Bom, então eu tenho que perseverar nisso. Depois vem a recompensa. Nós sabemos que nós somos recompensados por Cristo. Perseverar na fé. Dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus.
Eita Jesus! Então tá aqui, irmãos. Em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não se sinta incapaz, não se sinta diminuído, não se sinta inferior. Não deixe que esses sentimentos tomem a sua mente. Não se sinta ofendido, não se sinta machucado, ainda que você tenha sido. São tribulações às vezes que acontecem, são provações que vêm para nos capacitar. Pô, mas eu acabei de novo. Vou falar de novo. Eu acabei desistindo já. Pois é, eu saí. Então agora é a hora de você voltar. Deus está te trazendo essa capacidade hoje. E eu usei o exemplo de Paulo. Olha o que esse homem enfrentou. Literalmente pedradas por ter pregado. Literalmente, ele foi dado como morto, só que não estava morto. Glória a Deus. Alguém que entregou a sua vida ao reino. Claro, você precisa discernir tudo. Existem os tempos, você vai crescendo de fé em fé e se aperfeiçoando em Cristo, né? E então entregar a vida ao reino, entregar a sua vida, sabe, ao cumprimento das Escrituras, para que você cresça diante delas e para que você também passe isso para outras pessoas. Nós precisamos levar o Evangelho da salvação. Nós precisamos praticar o ID, entende isso? Começamos na nossa família, na nossa casa, começamos na nossa vizinhança. Tudo isso através da igreja, né? Então, que Deus possa te capacitar para você cuidar da sua casa, sua família, que Deus possa te capacitar para você cuidar da sua igreja, que Deus possa te capacitar para você que está afastado voltar aos caminhos do Senhor, e que Deus possa te capacitar para que quando você olhe para as coisas erradas, você entenda que você pode ser uma luz no meio das trevas, no meio da escuridão, e não se escandalizar com isso. Amém? Que Deus possa abençoar você com essa palavra. Que você possa entender que o Evangelho é o poder da salvação. Glória a Jesus.